nós temos um vídeo para mostrar para vocês, para dar o contexto dessa fala. E se tivermos tomado o caminho errado nos últimos anos? E se a ideia de que o Estado nos forneceria tudo de graça fosse apenas uma ilusão? E se delegar ao governo a responsabilidade por tudo o que precisamos tiver sido um grande erro? E se as promessas feitas pelos políticos não tivessem como principal objetivo os nossos benefícios, mas sim perpetuá-los no poder? E se a maior presença do Estado não tivesse significado melhor qualidade de vida, e sim mais impostos, mais burocracia e menos liberdade? E se cada um de nós pudesse ser livre para fazer nossas próprias escolhas, da nossa aposentadoria à contribuição sindical, da educação dos nossos filhos à pessoa com quem vivemos? E se fôssemos melhores gestores do nosso dinheiro e não precisássemos entregar 40% de tudo o que produzimos para o governo? E se a melhor proteção ao consumidor fosse a livre concorrência e não a intervenção do Estado? E se o combate ao desemprego se desse através do empreendedorismo e não com a criação de mais leis trabalhistas? E se ter escolhido nossos representantes pelas suas promessas e pelo seu carisma, e não pela sua competência, tiver nos levado a sucessivas crises? E se nosso distanciamento da política tiver nos levado à aprovação de leis que nos prejudicam, dificultam nosso trabalho e nos sobrecarregam de impostos? E se em 2010 um grupo de pessoas que nunca se envolveu com a política tivesse resolvido fazer algo novo, diferente, para transformar o Brasil? E se esse grupo não acreditasse em salvadores da pátria, mas sim em ideias, princípios e valores? E se essas pessoas defendessem que os fins não justificam os meios e que fazer o certo é mais importante do que dar certo? E se mesmo com toda a burocracia e dificuldades, tivessem investido 5 anos de suas vidas na criação de um novo partido político? E se esse partido não utilizasse dinheiro público, mas apenas recursos dos seus filiados e apoiadores? E se os filiados, para serem candidatos, tivessem que passar por um rigoroso processo de seleção? E se esses mesmos candidatos tivessem como objetivo principal reduzir seus próprios benefícios e devolver poder aos cidadãos? E se você pudesse finalmente votar em quem você confia e se identifica e não no menos pior? E se agora você descobrisse que esse partido existe? O painel Novo Governo em Minas Gerais tem como objetivo falar um pouco sobre os desafios deste mandato do novo inédito no governo de Estado, segundo maior colégio eleitoral do país, falar sobre as reformas e a situação fiscal que vive esse Estado. Uma situação muito semelhante do que vive o Rio Grande do Sul. Também é um Estado assolado por crise e que tem um grande desafio de gestão. E eu retomo palavras da Laura Serrano, deputada estadual de Minas, que falou aqui que, para além de todas essas frases que a gente fala, muitas vezes a gente usa, dos chavões, das frases que são mais simples, é preciso muito conhecimento e técnica, e a Janaína também falou, competência, né, Janaína, para que a gente possa conduzir o trabalho das frases simples para a complexidade, que é a entrega de resultados. E é um pouco disso que vai falar o nosso governador de Minas Gerais, Romeu Zema. Também chama ao palco o vice-governador de Minas Gerais, Paulo Brandt. Também chama ao palco o secretário de Planejamento e Gestão do Estado de Minas Gerais, senhor Otto Levi. E para conduzir este painel, o nosso vereador de Belo Horizonte e meu colega Matheus Simões. Matheus, te entrego a palavra. Um ótimo painel a todos nós. Eu, só para me defender,
Eu trouxe um carregador vermelho e preto em homenagem ao Fred Luz, viu, Fred? Então, já que estão falando em prefeito. Caiu, mas não é uma predição sobre o que vai acontecer com o Flamengo, tá, gente? Deixa o Flamengo quieto onde ele está. Bom, quando me chamaram para fazer a mediação desse painel, eu tentei resgatar o meu primeiro momento de contato com cada uma dessas figuras que está aqui, pensando na política, que o governador eu já conhecia há mais tempo. E eu me lembrei, governador, quando o senhor esteve no meu gabinete no final do ano de 2017, eu que ontem me anunciaram num evento dos mandatários como decano do Novo, que coisa deprimente. Decano, eu fico lembrando do Celso de Mello votando a favor de liberação de preso. Enfim, mas eu me lembrei então que há aproximadamente 2 anos atrás, no mês de outubro ou novembro, nós nos sentávamos no meu gabinete lá em Belo Horizonte e quando planejávamos como é que começaria o esforço de campanha, o senhor me disse uma coisa que eu não esqueci. O senhor disse que o senhor rodaria o estado inteiro. E eu fiquei pensando comigo, é louco, né? Porque são 853 municípios, ainda que a gente possa pensar que ele vai rodar só 1/4 disso, seriam mais de 200. E ele fez exatamente isso. Romeu Zema é esse sujeito que, de forma obstinada e de maneira muito simples, consegue provar que a execução pública não está no falar difícil, mas no fazer o que é difícil. Governador, a palavra inicial é do senhor. Boa tarde a todos. Para mim é uma satisfação enorme estar aqui pela primeira vez após a eleição. Estive aqui há 1 ano atrás, reunido com vocês nesse mesmo local. Há 2 anos tivemos o evento no Maksud Plaza, que foi exatamente a ocasião em que eu dei o meu sim ao partido que eu iria estar disputando a eleição em Minas. E como o Matheus disse, o trabalho gera resultado. Eu entrei como candidato praticamente sem nenhuma chance de ser bem-sucedido. Tanto é que nos meus primeiros discursos eu fui repreendido pelo partido, porque eu dizia que eu estava lá fazendo um trabalho porque eu acreditava nos princípios, nos ideais do partido, que eu gostaria de estar ajudando a eleger mais deputados estaduais e federais, porque a minha chance praticamente era inexistente. Eu estava disputando o governo do Estado com o então governador Pimentel e com o ex-governador Anastasia, e com outros candidatos que já tinham uma carreira política, que tinham recursos aos milhões para gastar, que tinham tempo de televisão, e eu, um nome desconhecido, sem recurso e sem tempo de televisão. Mas, como o Matheus mencionou aqui, eu tenho absoluta certeza que, em comparação com o segundo candidato que mais trabalhou, eu, no mínimo, fiz o dobro de visitas, de quilômetros, de tudo, ou daí para mais. Por quê? Porque essa proximidade com as pessoas é fundamental. Em algumas reuniões que nós convocamos, que não foram bem planejadas, eu cheguei a falar para 3, para 4 pessoas, mas o interessante é que essas reuniões foram produtivas, não pelo público, mas porque eu estava treinando o meu discurso. E cheguei, talvez no final da campanha, até mais bem preparado do que os adversários, de tanto que eu falei, às vezes até para as paredes, como eu acabei de dizer. Então, não desanimem, né? Acho que está bem claro aí a mensagem de otimismo. Esse treinamento ele é muito importante.
E vejo que agora, completado 10 meses de eleito, o discurso continua sendo aprimorado, porque a prática é a mãe da nossa competência. Aquilo que nós fazemos sistematicamente, nós vamos aprimorando. Que o diga um atleta olímpico, né? Ele sabe muito melhor do que nós o quanto ele teve de se esforçar, de ter de disciplina e de determinação para poder chegar a competir numa Olimpíada. Para ganhar uma medalha, então, nem se fala. Mas, passado aí 10 meses de governo, eu tenho muito a agradecer o meu vice, o meu secretariado aqui, representado pelo Otto. Nós temos um desafio enorme pela frente, em Minas Gerais. Já fizemos muito nesses 10 meses, mas talvez seja apenas 3, 4% do que é necessário fazer no Estado. Mas eu tenho dito que, pelo menos, nós já não caminhamos mais em direção a um precipício. Nós já estamos no norte certo e precisamos agora aumentar a velocidade. Mas eu lembro, estava aqui escutando as parlamentares, que o poder do Executivo é muito limitado. Nós podemos fazer muito, mas, por mais que façamos, por mais que venhamos a tornar a máquina estatal eficiente, menos dispendiosa, mais enxuta, ainda não é suficiente, como no caso de Minas Gerais. Nós dependemos, sim, de reformas que passam necessariamente pelo Legislativo, que são reformas que vão possibilitar que o Estado venha a ter um equilíbrio em suas contas. O Estado de Minas, da mesma forma que o Brasil, foi pródigo nos últimos anos ou décadas em criar uma série de mecanismos que acabam inviabilizando a gestão pública no que diz respeito a custeio. Promoções automáticas dos famosos triênios, quinquênios, aposentadorias precoces, contribuições, no caso de Minas, muito abaixo do que seria necessário, contribuições previdenciárias, e isso fez com que hoje o Estado de Minas gastasse quase tudo que arrecada no pagamento da folha de pagamento e aposentadorias. Mas eu sou um grande otimista. Eu só escuto, vai ser difícil, a Assembleia não vai aprovar. Depois que eu fui eleito, acho que até a gente aqui consegue voar se bater os braços aqui. Então, o mais difícil... O mais difícil, com certeza, já ficou para trás. O que nós vamos enfrentar agora, acho que não é nada perto daquilo que nós enfrentamos. E uma coisa que me deixa muito confiante é que nós não temos plano B. O plano B, que foi cogitado em Minas, que nós corremos atrás, hora alguma, o desconsiderei a questão da Lei Candir. Fomos a Brasília, mas está visto que o governo federal, na atual situação em que se encontra, ele nunca vai ter recursos para ressarcir Minas do que o Estado alega ter direito, e que eu até concordo. 130 bilhões falam que Minas tem direito, porque é um Estado que exporta muito e que não teve a compensação dessa lei que foi criada em 1996. Se Minas tem direito a 130 bilhões, os demais estados, junto com Minas, teria direito a mais de 1 trilhão. De onde o governo federal vai tirar esse tipo de recurso? E o mineiro se acostumou nos últimos anos a viver com essa promessa. A solução nossa está lá em Brasília, não está aqui no Estado. E esses primeiros 10 meses eu despendi muito esforço para deixar o mineiro claro que o problema é nosso, não é de Brasília. Nós temos de resolver o nosso problema em casa.
E agora vamos aguardar as próximas etapas. A nossa articulação, a nossa comunicação com a Assembleia tem melhorado muito, até porque o nosso governo vem conquistando credibilidade com um secretariado excepcional que nós temos, com muitos avanços que nós fizemos, estamos demonstrando que é possível fazer muito sem recurso. Muita coisa não depende de recurso, depende, sim, de trabalho, de competência. E isso eu posso dizer que o nosso governo tem. Obrigado. Eu, ouvindo o governador, fiquei pensando que azar que nós demos, porque se o Ciro Gomes tivesse ganhado a eleição, era só imprimir o dinheiro que resolvia o problema de Minas Gerais. Mas, infelizmente... Bom, o vice-governador Paulo Brandt eu também já conheço há algum tempo, mas quando eu tentava resgatar o momento que mais me impactou da minha relação com ele, eu me lembrei, Paulo, do primeiro comício que foi feito em campanha, na escadaria da Igreja Matriz de Araxá, do lançamento da campanha. Uma campanha que conseguiu mais de 7 milhões de votos de mineiros, tinha só 200 pessoas na escadaria da igreja no dia do seu lançamento. Uma caminhada espetacular a de vocês. E o que me marcou naquele dia, a fala que mais me marcou foi a sua. Você disse: eu não viria para a política, depois de tudo que eu já vi e vivi, por nenhum outro partido que não fosse o Novo. Vice-governador, a palavra é sua. Boa tarde. Cumprimentar aqui o nosso grande João Moedo, grande referência para todos nós. Já foi dito aqui várias vezes, quer dizer, para um executivo ter êxito, obviamente ele tem que ter gestão. Obviamente que a gestão é uma condição fundamental para que o governo tenha êxito, principalmente na situação que a gente assumiu em Minas. Agora, a gestão é uma coisa que, modéstia à parte, é o nosso meio. Quer dizer, a gente sabe conceber um projeto, implantar um projeto, gerenciar recurso financeiro, mobilizar pessoas. Isso é um pouco a nossa praia. Agora, a gestão é necessária, mas não é suficiente, principalmente em governo. E o nosso grande desafio nesses 9 meses, 10 meses, é a construção política. É cumprir, digamos assim, as mediações institucionais da democracia, porque nós somos um partido que, em Minas Gerais, temos 3 valorosos deputados, mas são 3 em 77. Né? Temos uma situação em Minas política muito peculiar, porque no governo anterior, no governo do PT, como o governo se fragilizou-se demais, então, a partir de meados do mandato do governo anterior, a Assembleia praticamente tomou conta do governo. O Executivo fragilizou-se demais. Então, a Assembleia assumiu um protagonismo quase que muito peculiar em termos de Brasil. Então, nós temos esse grande desafio. Foi dito aqui que, no caso dos nossos parlamentares, muitas vezes o nosso não é muito importante. Nós temos que gritar não. Mas no Executivo, a gente tem que dizer muito não, mas tem que dizer muito sim. Nós temos que construir a saída. E, no nosso caso, nós dependemos visceralmente da Assembleia Legislativa através da aprovação de projetos de lei e, mais difícil ainda, de emendas constitucionais. Então, muitas vezes as pessoas nos perguntam como fazer isso, né? Porque a gente conhece, né, com todo o respeito pelo parlamento, a qualidade média dos nossos parlamentares. Eu digo o seguinte, que eu sou muito otimista hoje, mais do que estava há 2, 3 meses atrás. Eu acho que a gente vai aprovar, porque a gente está fazendo política no sentido grande do termo. E acho que nós temos dois grandes instrumentos que nos tranquilizam em qualquer negociação política, em qualquer uma. Primeiro, nós temos um fundamento
que é de todos nós, e obviamente que é do partido, senão a gente não viria para o partido, que são princípios e valores republicanos, né? Qualquer diálogo, qualquer construção política que a gente fizer será baseada nos nossos valores. E temos, além disso, uma grande bússola para nos orientar, que são as nossas ideias. E nós temos um desafio de mostrar para o Brasil que a ideologia liberal é a ideologia que vai salvar o Brasil, até na desigualdade social. No Brasil, infelizmente, a esquerda capturou algumas agendas que não são delas, são nossas. A agenda da desigualdade social, a agenda do desenvolvimento científico e tecnológico, a agenda ambiental é nossa, não é dela. Nós temos que mostrar que a nossa maneira de enxergar a realidade é a que vai melhorar o país. Esse é o grande desafio, nós convencer as pessoas que a nossa sociedade ainda não é liberal, ainda não é. Nós temos um grande desafio de mostrar para as pessoas que essa agenda é a agenda ideal para o país. E esse é o desafio que a gente tem em Minas, né? Contando com o apoio de todos vocês. Nós temos que mostrar que isso dá certo. E eu estou absolutamente convicto hoje, Matheus, mais do que a gente tem conversado muito e tem momentos que a gente fica meio pessimista. Eu estou profundamente otimista de que a gente vai conseguir. Vocês sabem, o secretário Otto Levi, que veio representando um time espetacular de secretários que o Estado tem, foi escolhido da mesma forma que os nossos outros secretários, a partir de um processo seletivo. Esse processo seletivo tinha uma etapa de avaliação externa, feita pelas empresas que estavam nos apoiando nessa seleção, 2 empresas diferentes, e terminava com entrevistas que eram feitas por uma banca. Compõe, obviamente, a banca presidida pelo governador e pelo vice-governador. Eu, como chefe da transição, participei das reuniões e alguns membros do Diretório Nacional e do Diretório Estadual. E quando nós estávamos fazendo a entrevista final do secretário Otto, naquele momento não era secretário, a reunião foi se desenrolando, em todas as reuniões era a mesma coisa, a gente fazia as entrevistas e, ao final, a pessoa ia embora. Nós conversávamos entre nós e depois alguém fazia uma ligação para o escolhido e dizia, olha, você foi escolhido. A reunião estava começando a encerrar, o governador deu uma olhada para o secretário Otto e falou, que dia que você vai começar? Eu fiquei com o olho arregalado, olhando para o governador, falei, foi isso mesmo? Já escolheu? Estava escolhido. O secretário Otto, que também é conhecido em Minas Gerais como João Evangelista, o autor do Apocalipse, vai nos apresentar aqui. E nós temos sorte que nós só temos, ao pessoal de São Paulo, gente, por sorte, nós só temos 5 minutos para o Otto fazer essa apresentação, de 5 a 10 minutos, porque se houvesse mais tempo, vocês chorariam tanto que nós inundaríamos São Paulo. Não haveria, então, nós estamos salvos graças ao tempo. Mas passo a palavra ao secretário Otto, a apresentação está vindo para a tela, secretário. Como é que é? Esse aqui vai para frente. Esse outro para frente. Acho que eu falo aqui. Bom, gente, boa tarde. Vou tentar ser rápido aqui, mostrar para vocês o que a gente encontrou em Minas Gerais. E se o governador não tivesse me chamado na hora, se eu soubesse o que eu ia enfrentar, eu não teria aceito, mas... Por isso que eu fechei o negócio na hora, agora dá para entender. Aqui. Bom, então, olha, essa é a situação fiscal de Minas, né? Então, Minas, desde 2013, desde 2013, começou a apresentar déficits. Em 2019, que é o orçamento que nós recebemos, estava previsto aí um déficit de 15 bilhões de reais. O orçamento que nós entregamos agora para 2020 previa um déficit de 13, e a gente está prevendo aí, obviamente, sem recuperação fiscal,
um déficit de 8,5%, depois de 9,5% em 21 e 22. Bom, se fosse só o déficit, né, estava bom. Além do déficit, nós recebemos, né, restos a pagar de 34 bilhões e meio, sendo restos a pagar efetivos com fornecedores de 27 bilhões, uma dívida com os municípios, com o Fundeb, de 5 bilhões, e aplicações constitucionais insuficientes, quer dizer, saúde e educação, de 2 bilhões e meio. Nesse resto a pagar de 27 bilhões está incluído aí o 13º, que não foi pago em 2018, que é 3 bilhões de reais, e acredite se quiser, o governo anterior descontou o empréstimo compulsório dos funcionários e não repassou para os bancos. Isso aí foi 500 milhões de reais. Isso aí tem um nome, chama-se apropriação indébita. Se você quiser saber o que é isso, põe aí na Wikipédia, que aparece até a pena para isso, é de 1 a 4 anos. Tá certo? Bom, qual que é a situação 10 meses depois? Bom, quando a gente viu isso aí, porque na transição eles também não passaram nada para nós. Eu e o secretário da Fazenda só descobrimos isso no dia 2 de janeiro. Quando eu vi isso aí, eu falei assim, o secretário da Fazenda, que ele tem mais experiência com a área pública, eu nunca mexi na área pública. Aí eu fiquei até com raiva do cara que me indicou para o João Amoedo, que está aqui. Aí eu falei com ele assim, você tem certeza que Estado não pede falência, né? Aí ele falou, não, não pede, então tá bom. Então, mas nós já, a administração nossa, em 10 meses, nós já conseguimos pagar 9 bilhões e meio desses 34, negociamos 6 bilhões, né? Inclusive, pagamos o 13º do governo anterior e pagamos o empréstimo consignado. A partir, segunda-feira é o dia do funcionário público, eu vou na rádio falar, olha, vocês já podem pedir empréstimo de novo para o banco, tá? Porque o nome de vocês já não está mais no SPC. Tá certo? Bom, mas o que a gente fez? Porque, como o governador falou, várias das nossas soluções passam pela Assembleia, né? E, olha, nesses primeiros meses, no primeiro mês principalmente, eu ficava realmente desesperado, né? Porque eu falei assim, olha, um problema desse tamanho, não existe solução desse tamanho. Então, eu pensava o seguinte aqui, eu vou resolver um problema por dia, né? Então, o nosso lema lá, na Secretaria de Planejamento, que lá a gente cuida de custo no planejamento. A Fazenda cuida da receita, eu cuido do custo. Falei assim, vamos administrar corretamente. E o que é administrar corretamente? O que a gente precisava fazer? Enquanto construía, né, no começo, a maioria nossa era muito ruim, a imprensa julgava contra. Falei assim, a gente precisa comprar tempo, né? Então, tem duas máximas do capitalismo que a gente usa lá na CEPLAG, que eu expliquei para as pessoas, né? Primeiro, né? Isso é verdade, sabe por quê? Porque ia gente lá, laboratório, falar comigo, viu, Fécio? Eu aprendi isso com você. De manhã ia um cara, falava que era do laboratório que vendia remédio para câncer de rim. Estava atrasado há 5 meses. Ele falava, se você não pagar a conta, eu suspendo o remédio de câncer de rim. De tarde, aí o cara que vendia remédio para câncer de pulmão, que estava atrasado há 5 meses. Ele falava, se você não pagar, eu corto o de remédio de câncer de pulmão. Aí depois ia o cara do Sindiúti, que quem trata com o sindicato lá também sou eu. O Tiago Mitrô falou que recebia a vaia. Ô, Tiago,
Eu converso com sindicalista 3 vezes por semana. Você precisa ver o que é vaia. Aí eu falava para ele assim, meu amigo, se eu te der alguma coisa, essa situação que eu enfrento, quem que você quer que eu mate? O do rim ou o do pulmão? Né? Então, o que a gente começou a fazer? Lá, agora sim, isso é um fato, toda despesa para mim é importante, de R$10 a 100 milhões. Lá a gente olha tudo, 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 tudo. Né? Pela primeira vez desde 2010, até o jornal que é contra nós publicou isso. As despesas de Minas caíram em valor absoluto. Não é valor corrigido pela inflação, não. É valor absoluto. Né? Então, quero mostrar para vocês alguns exemplos do que a gente fez. Ó, comida para cachorro no canil, da polícia, do bombeiro, na Secretaria de Justiça, na Polícia Civil. Aí a gente olha. Por quê? Porque compra lá não é centralizada. Nós vamos começar a centralizar agora. Né? Então, os vários órgãos da Justiça de Minas, lá da Segurança, compram a mesma ração por preço diferente. E os vários canis gastam quantidades diferentes. Bom, se eu comprar mais barato, eu ganho 840 mil. Se eu padronizar no consumo, mais 1.200.000. Então, só aí 2 milhões. Né? Colchão de presídio. Então, passagem aérea. Aí vocês falam, bom, mas 2 milhões, mais 3 milhões. Nada disso resolve o problema. Mas eu ganho mais um dia, mas eu ganho mais 3 dias, mas eu ganho mais 5 horas. E é por isso que o governo, sem nenhuma ajuda do governo federal, que nos ajudou em nada, até agora não nos ajudou em nada, não recebeu um dinheiro a mais do governo federal. É a mesma situação do Pimentel que a gente tem. Nós conseguimos fazer muito mais do que ele, pagar os municípios em dia, pagar o 13º que ele não pagou, pagar os empréstimos consignados que ele roubou do funcionário. Bom, esses aí são só exemplos, mas agora, além disso, né, gente, a gente também prepara o futuro. Então, nós entregamos na Assembleia o que chama o Plano Mineiro de Desenvolvimento. A nossa visão é recuperar o orgulho de ser mineiro. Nós temos 4 bandeiras: fazer um governo eficiente e inovador a serviço das pessoas, um governo focado em suas responsabilidades essenciais, ou seja, saúde, educação e segurança, uma economia mineira como protagonista no desenvolvimento econômico e tecnológico, governo com alto grau de investimento reconhecido pelas instituições de risco, pela excelência na gestão fiscal sustentável. Nós temos 10 princípios: foco nos resultados e não nos meios, o cidadão é quem gera riqueza e não o Estado, estímulo à concorrência, garantia e proteção de propriedade e patrimônio, equilíbrio fiscal, descentralização da decisão, desburocratização, simplificação, integração nas áreas, os servidores e os cidadãos são autônomos e meritocracia. Os nossos objetivos é ser um Estado simples, eficiente, transparente e inovador, aumentar a segurança e a sensação de segurança, proporcionar o acesso a serviços de saúde, proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas, ser referência em qualidade, eficiência e oportunidade em ensino, reduzir a vulnerabilidade promovendo a trajetória para a autonomia, desestatizar e estabelecer parcerias com o setor privado, recuperar o equilíbrio econômico e financeiro do Estado, ser o melhor destino turístico e cultural do Brasil, ser o Estado mais competitivo e mais fácil de se empreender no Brasil. E aí, nós definimos 31 metas. Metas com valor e prazo. Tá?
Então, nosso governo, você vai poder avaliar ele no final de cada ano, porque nós temos um valor e temos um prazo. Tá? Nós temos 31 metas. E nós vamos ter um sistema de nota, né, governador? Que vai de 6 a 14. É parecido com o bônus que eu ganhava, viu, Fez? E eu sou bom de bônus, viu? Então, essas são as 31 metas. Então, a imprensa não vai precisar ficar calculando nada, não. Nós mesmos vamos entregar a nota. Vai ser transparência total. Vou só mostrar um exemplo aí, ó. Essa é uma meta da Fazenda. Receita tributária. Quanto que é a receita hoje? O que a gente quer em 22? Obviamente, está desdobrado para 19, 20, 21. Tá certo? E, como o PMDI é 12 anos, a gente tem meta para cada um desses anos. E, finalmente, o PPAG, que é o Plano Plurianual, que tem aí, efetivamente, todos os programas e ações governamentais. Deixa eu só... isso. O que a gente fez? Nós estamos fazendo, em Minas Gerais, um orçamento base zero. Então, agora... cada programa e cada ação governamental tem seu custo definido, né, de tal forma que você saiba, para cada entrega de cada política pública, qual é o custo real da sua política pública. Que nesse custo real da política pública está embutido, inclusive, o custo de pessoal. Que antes o custo de pessoal no Estado era completamente separado. Né. E nós temos 154 programas e 836 ações. Então, é isso aí que o nosso governo está fazendo, como falou o governador, para um Estado falido que nós pegamos, já fizemos muito, né? Já conseguimos funcionar o Estado nesses 10 meses, estamos repassando dinheiro para os municípios que o governo anterior não repassava, estamos pagando o salário das pessoas na data prevista, que também não era cumprido, ainda é parcelado. Não pegamos dinheiro de funcionário, de empréstimo consignado mais. A segurança no Estado é a melhor dos últimos 12 anos. Né? A educação vai melhorar, a saúde está melhorando. Então, a gente tem feito muito sem dinheiro. Se desse dinheiro, né, a gente já elegia o próximo presidente da República. Muito bem, muito bem. Governador, eu estou com algumas perguntas para fazer para cada um de vocês aqui, coisa rápida, a gente tentar fazer um bate-bola aqui. O que o senhor acredita agora, depois de 10 meses de governo, que nós, que não somos da política tradicional, temos a ensinar para o Estado brasileiro? Depois de 10 meses, eu percebo claramente que nós já vendemos a ideia de que somos um governo que dá conta do recado. Quem aqui não é de Minas, talvez não presenciou tão de perto o que o Otto e o Paulo aqui mencionaram, que o novo no Poder Executivo, o único caso foi Minas Gerais, e aquilo gerou uma desconfiança enorme. Um partido recente, uma pessoa que nunca teve histórico político, nunca havia ocupado um cargo público, e aquilo, naquele momento, janeiro, fevereiro, março, os jornais, várias vezes, eu me recordo muito bem, chegaram a mencionar impeachment, esse governo não vai dar conta, etc., etc. Isso foi algo muito frequente nos primeiros meses de governo. E nós ainda tivemos a dificuldade de não termos tido a fase de transição. No dia 2 de janeiro é que nós começamos realmente a ter acesso a alguns dados.
mas mostramos que somos capazes, estamos fazendo muito melhor do que o último governo, como o Otto mencionou aqui. Tivemos, na Assembleia Legislativa de Minas, a criação do Assembleia Fiscaliza, que é um mecanismo em que os nossos secretários de Estado são obrigados a, cada 4 meses, estarem presentes perante os deputados, que fazem uma sabatina. Já tivemos caso de secretário nosso ficar lá 8, 9 horas sendo sabatinado. Na minha opinião, isso até foi construído, feito, porque a Assembleia desconfiava da nossa capacidade de atuar. E acabou sendo altamente positivo para nós, porque todos os secretários que foram deram o show lá, fizeram muito bem e demonstraram que tinham capacidade de sobra. E essa credibilidade vem sendo conquistada. Tivemos essa semana agora a operação financeira que nós solicitamos à Assembleia aprovada. As pesquisas de opiniões públicas que foram feitas por alguns institutos, órgãos de imprensa, provam que o nosso governo é muito bem avaliado pela população, e diria que estamos no caminho certo. O mais difícil, com toda certeza, já ficou para trás. Governador, e o que o senhor aprendeu nesses 10 primeiros meses? Se o senhor tivesse que tirar uma lição do que é viver a situação de governar o 2º maior estado do país, que lição é essa que o senhor pode compartilhar conosco, pensando tanto de gente que tem aqui, que vai ser candidato a vereador ou a prefeito? Que lição é essa? O que é viver o poder público brasileiro? Eu já comentei com o Paulo algumas vezes, comento com o Otto também, que o nosso contato é diário. Estar à frente de um estado, talvez de uma prefeitura, de um país, talvez isso ainda seja mais intenso, é uma coisa emocionante, não é isso, Paulo? Porque, da mesma forma que surge um céu de brigadeiro, ele se transforma numa tempestade. É como uma montanha-russa no escuro, você não sabe o que vem adiante. E o bom é não se iludir com aquilo que está indo bem e nem se apavorar com o que vai mal, porque muda-se. O cenário muda muito rapidamente. Então, é manter o equilíbrio, falar, isso vai passar, né? É bem nessa linha aí, porque realmente, na mesma hora que se está muito bem, surge uma notícia e começa uma crise. É algo muito volátil, né? Uma volatilidade total. Cada dia é um dia muito diferente do anterior. Muito bem. Governador, eu fico pensando, quando eu vejo os homens equilibrados que nós escolhemos para governar Minas Gerais, eu ia ter que tomar muito remédio para ficar calmo assim. Governador Paulo Brandt, o senhor é um diplomata dentro do governo. Como é a relação, como é construir a relação política com os outros órgãos diante da novidade que é a nossa presença ali, com os outros poderes, com os deputados, com as instâncias municipal e federal? Fala um pouco para a gente desse papel da diplomacia que a nossa vice-governadoria faz tão bem em Minas Gerais. Como o Romeu comentou, quer dizer, quando o governo chegou, é um bicho esquisito, né? Que bicho esquisito é esse que pairou? E havia muita desconfiança, muita, né? Da parte do Poder Judiciário, do Ministério Público, da Assembleia, da imprensa. Agora, a gente foi construindo credibilidade em cima de atitudes. Eu costumo dizer o seguinte, o maior ativo, para mim, que um governo tem, não é um ativo financeiro,
é a credibilidade dele, é a legitimidade que ele vai construindo pelo desempenho do dia a dia, pelo comportamento, pela lisura, né? Eu já participei, menos do que o Otto, de reunião com sindicatos, e a gente é sempre muito mal recebido, porque a gente não tem notícia boa para dar, né? E eu abri a reunião dizendo o seguinte: olha, esse governo, vocês podem ter absoluta certeza, nós vamos desagradar, mas não vamos enganar. Eu acho que esse contexto... Eu acho que cria uma boa vontade. Hoje, não sei se foi o Christian ou foi o Taboas, perguntou o seguinte: você já tem a maioria na Assembleia, a Assembleia trata bem o governo? Eu acho que ela tem uma muito boa vontade com o governo, porque ela percebe no contato com o governador, com cada secretário, com o segundo e terceiro nível do governo, que é um governo diferente, é um governo sério, um governo de boa fé, um governo de boa fé. É claro que entre uma boa vontade e um impulso para, na hora do voto, colocar o dedinho lá no sim, há um caminho a construir, mas a percepção é boa. Então, quer dizer, quando você fala de diplomacia, é o seguinte: o nosso governo é muito diplomata, é um governo leve, que respeita as pessoas, que é polido no trato, né? E isso acaba construindo simpatias, e não deixa de fazer o que tem que fazer, não é? A gente é assertivo, é firme, mas a gente tenta ser polido no trato, respeitando quem pensa diferente da gente. Nós só não respeitamos corrupção e coisa errada. Isso a gente não respeita. Secretário Otto, mais cedo a gente conversava ali atrás e eu fiz uma brincadeira. Imediatamente já roubaram a minha frase, falaram que era do senhor, fiquei até meio ofendido no meio da reunião, porque eu brinquei, né? Falei, comentando uma fala do senhor, eu disse: as regras são um problema maior do que as pessoas. Queria que o senhor falasse um pouco disso, o desafio da burocracia. A gente tem uma impressão da incompetência, da preguiça, da inamobilidade do servidor público, e eu falo sempre como servidor público que sou, nós não somos o maior problema do Brasil, apesar de reconhecer que, em alguns momentos, nós somos uma parte central do problema. Mas me parece que a burocracia é ainda um problema maior. Como é que o senhor tem tratado isso e que desafio é esse, lidar com a burocracia do Estado brasileiro? O que eu percebo, as pessoas me perguntam, que eu nunca trabalhei na área pública. Então, o que eu posso dizer para vocês é que, baseado na experiência de Minas Gerais, primeiro, o servidor público em Minas Gerais é muito qualificado. Isso é um fato. Vários que trabalham comigo, eu levaria para a iniciativa privada. Então, o problema não é a pessoa em si. O problema é as regras e o sistema que foi criado na área pública, que impede que as coisas andem rápido e que elas sejam eficientes. Então, eu digo que o setor público no Brasil hoje, com as regras que existem, é igual submarino. Pode até boiar, mas foi projetado para afundar. Entendeu? Vice-governador, eu já tinha ouvido essa frase, minha mulher não vai ficar brava comigo não, que não fui eu que disse, mas era numa peça de teatro, a gente estava falando sobre casamento. E casamento é como submarino, pode boiar, mas foi feito para afundar. O meu não, viu, amor? O centro de Santana, não, o nosso sempre é avião. Voa alto, sempre. Mas esse papel aqui em cima é sempre perigoso. Você faz uma brincadeira, passa 10 anos pagando por ela. Mas, vice-governadora, a minha pergunta para o senhor é a pergunta de 100 bilhões de reais. Vai passar o plano de recuperação fiscal, vice-governador? Como é que o senhor lê isso hoje? Nós vamos sair do outro lado desse túnel? Eu acho que sim. Se eu tivesse de apostar, posso sim. Talvez há 2 meses atrás eu não teria tanta convicção. Hoje eu tenho. Vai passar.
Não é a música do Chico Buarque, não, porque tem a música do Chico Buarque, amigo do João Moedo, né? Vai passar. Deu até briga outro dia, João. Alguém fez uma brincadeira lá em Diamantina, durante uma seresta, falou, essa música do Chico Buarque, um sujeito que gosta de fazer graça, falou, Chico Buarque é um dos fundadores do Novo, não é? Deu quase morte lá. Mas, governador, eu queria que a gente usasse o nosso tempo final para que o senhor pudesse deixar uma mensagem para todos aqueles aqui que já sabem que vão ser candidatos no próximo ano a vereador ou a prefeito. Mas também para todos aqueles que ainda não sabem, vão descobrir quando o senhor terminar de falar, tal vai ser o movimento que vai tomar conta desse auditório. Queria que o senhor deixasse uma mensagem para esses que vão mudar a política brasileira, porque a política que muda a realidade é a das cidades, viu, gente? Não se enganem. Bom, uma das coisas que eu mais tenho repetido por onde eu vou e que observei muito nesses 10 meses, o Paulo, eu tenho certeza que confirma isso, o Otto, o Matheus, que já está envolvido há mais tempo, é que talvez isso no Brasil seja mais aprofundado, mais nítido, mas acho que no mundo também ocorre isso, em outros países, é que o Estado acabou esquecendo a finalidade pelo qual ele foi criado. Quando eu falo Estado, o governo, ele tem se tornado quase que um fim em si mesmo. E nós temos de lembrar que um governo, o Estado, foi constituído para devolver ao povo aquilo que cada um isoladamente não iria conseguir proporcionar. Segurança, educação, saúde, principalmente, alguma coisa de infraestrutura. Visitando os diversos poderes, isso inclusive existe dentro do Executivo, nós temos muitos funcionários de carreira, concursado, e fica nítido, mas muito nítido mesmo, né? A minha categoria é mais importante, né? A polícia militar é importante, mas alguém fala, não, mas os auditores fiscais são mais importantes, sem o dinheiro não se faz. A justiça fala, não, a justiça é mais importante, porque aqui nós julgamos tudo. A Assembleia, não, aqui é mais importante, porque aqui nós vamos fazer as leis. Tudo é importante, mas cada um julga que o seu feudo é mais importante. E nós realmente precisamos oxigenar esse sistema com as ideias liberais de que realmente quem é importante é o cidadão e não nenhum poder ou nenhum poder ou instituição seria mais importante. Esse, eu diria, é o nosso grande desafio e é, talvez, um dos motivos que fez com que eu estivesse aqui hoje como governador do Estado, tivesse encarado o desafio. Obrigado. Eu queria repetir para vocês uma coisa que eu disse no começo desse ano, mais cedo desse ano, lá em Juiz de Fora, no nosso encontro estadual. No início, nós éramos poucos, eu, Janaína, Camozato e Lira, e éramos muito estranhos, comparados com quem estava ao nosso lado. Hoje nós somos muitos, porque a nós se somam 8 deputados federais, 11 deputados estaduais, uma deputada distrital, um governador e um vice-governador. Mas nós continuamos muito estranhos quando comparados com os outros que estão ao nosso lado na política. Eu espero que, num futuro próximo, nós sejamos muitos, mas sejamos comuns, porque a política vai ter entendido que essa é a forma de tratar com a coisa pública. Muito obrigado, senhores. Governador Romeu Zema, vice-governador Paulo Brandt, secretário Otto Levi,